Um país europeu da OTAN iniciou a maior modernização de seu exército, investindo mais de 25 bilhões de euros. Talvez você esteja pensando que isso é comum hoje em dia. Sim, mas tem um grande porém. Isso não está acontecendo por causa da Rússia. Isso ocorre por causa do aliado dela na OTAN. Parece loucura, mas é verdade. Na Aliança do Atlântico Norte existe um conflito oculto sob aparência de paz, com raízes profundas no passado. Bem-vindo ao Além das Fronteiras, onde mostramos conexões ocultas, jogos de poder e conflitos que moldam o mundo. A guerra silenciosa no coração da aliança. No papel, tudo parece perfeito. Uma aliança que une 30 países, um objetivo comum, uma defesa comum, um inimigo comum. Aparenta unidade, mas internamente algo se rompe. Sob sorrisos protocolares e declarações diplomáticas, cresce uma tensão não discutida abertamente. Conflitos podem ocorrer dentro da própria aliança, não só nas fronteiras, entre países que, mesmo aliados, não confiam entre si há séculos. Cada um deles tem sua própria história, suas próprias mágoas e seu próprio sentimento de ameaça. E quando esses sentimentos começam a se misturar com política e armas, o equilíbrio pode desmoronar muito rapidamente. É exatamente isso que está acontecendo hoje no leste do Mediterrâneo. Grécia e Turquia, ambos membros da OTAN e formalmente aliados, na prática se preparam para possível confronto. A rivalidade deles é antiga. Os gregos nunca esqueceram a conquista otomana e os turcos nunca perdoaram a perda de seu poder sobre o mar Egeu. Apesar da OTAN uni-los, as feridas internas nunca se curaram totalmente e hoje voltam a se abrir. No vídeo você entenderá por que Grécia e Turquia são inimigas e como ambos os países acabaram na OTAN, mesmo que nenhum dos dois realmente se encaixe lá. Vamos comparar os exércitos dos dois países. Vamos analisar seus pontos fortes e fracos. Na OTAN, quem teria vantagem no mar e no ar? E o que a OTAN faria se os aliados se encontrassem no campo de batalha? Ano de 2025. Modernização e ameaças em 2025. O mundo acompanha a guerra na Ucrânia e a tensão Estados Unidos da América, China. No sudeste da Europa, algo ocorre que pode ter impactos ainda maiores para a OTAN. A Grécia anunciou o maior programa de armamentos de sua história. Modernização das Forças Armadas supera 25 bilhões de euros. Atenas anunciou um plano que muda o equilíbrio em toda a região. Até 2036, eles planejam reconstruir toda a Força Aérea, Marinha e Defesa Antiaérea. No céu, caças franceses Rafale e F-16 Viper modernizados estão sendo adicionados. No mar, novas fragatas Belhara e mísseis antinavio ESO-7 estão sendo preparadas. O plano também inclui a expansão das forças cibernéticas, treinamento de pilotos com apoio da França e investimentos em drones e guerra eletrônica. Oficialmente, trata-se de uma modernização no âmbito da OTAN. Mas qualquer um que acompanha o Mediterrâneo Oriental sabe que o verdadeiro motivo não é a Rússia, é a Turquia. A Grécia afirma que enfrenta provocações constantes, violações do seu espaço aéreo e uma política agressiva de Ankara. Já a Turquia acusa Atenas de bloquear seu acesso à energia e criar reivindicações ilegítimas sobre o mar. A tensão já vem aumentando há meses. Em abril de 2025, surgiram relatos sobre um suposto plano da Turquia para invadir ilhas gregas. De acordo com informações vazadas, divulgadas pelo Nordic Monitor, esses planos teriam sido interrompidos após a intervenção dos Estados Unidos da América e da França. Ankara negou tudo, mas a retórica dos representantes turcos se intensificou. O presidente Erdogan defendeu proteger o mundo turco e o ministro das Relações Exteriores avisou que a Turquia atacará primeiro se provocada. A Grécia reforçou tropas nas ilhas do Egeu e afirmou estar pronta para defender sua soberania. O primeiro-ministro Mitsotakis pediu à Turquia que acabasse com as ameaças militares. Se quiser obter acesso ao Programa Europeu de Defesa SAFE, Atenas também avisou que vai barrar qualquer tentativa da Turquia de acessar fundos europeus de defesa. A União Europeia e a OTAN acompanham a situação com crescente nervosismo. Incidentes no espaço aéreo são rotina diária. Caças gregos e turcos frequentemente se aproximam tanto que um único erro de piloto poderia levar a uma tragédia. Em julho, a Marinha grega acusou navios turcos de violarem águas territoriais em um exercício. Ankara respondeu dizendo que as ilhas gregas não têm direito a uma zona plena de direitos econômicos exclusivos. A disputa envolve não só território, mas também prestígio, poder e controle energético. No mar Egeu,
existem vastos depósitos de gás natural que poderiam mudar o mapa energético da região. Para a Grécia, é uma oportunidade de revitalizar a economia e fortalecer a independência do fornecimento russo. Para a Turquia, é uma luta simbólica por respeito e dominação regional. Enquanto falam de paz, ambos agem rumo ao confronto. Os orçamentos militares estão crescendo, novas bases estão sendo construídas e os exercícios acontecem a poucos quilômetros de distância uns dos outros. O conflito silencioso vira rivalidade aberta. A questão é: por quanto tempo a aliança ainda pode ficar em silêncio quando dois de seus membros estão à beira de um confronto armado? As raízes do ódio. Para entender por que Grécia e Turquia ainda se veem como rivais após décadas, é preciso olhar para o passado. Não foram apenas anos ou décadas, mas séculos. Tudo começou com a queda do Império Bizantino em 1453. Constantinopla, hoje Istambul, caiu nas mãos dos otomanos e com ela todo o legado grego, que por séculos foi símbolo do cristianismo oriental. Para os gregos não foi só a perda de uma cidade, mas também da identidade, civilização e fé. A Turquia herdou o império e a Grécia ficou mais de 400 anos sem independência. O domínio otomano deixou cicatrizes profundas. As revoltas foram reprimidas, igrejas gregas viraram mesquitas e a educação virou privilégio. Mas a ideia de independência nunca sumiu no século XIX. No século XIX, com a queda do Império, os gregos aproveitaram a chance. Em 1821, uma revolta e anos de lutas com apoio europeu resultaram no surgimento do Estado grego moderno. Foi um triunfo, mas também o começo de uma nova inimizade. Após um século de conflitos, uma catástrofe marcou para sempre a memória coletiva das duas nações. A Guerra Greco-Turca de 1919 a 1922. Após o fim do Império Otomano, a Grécia tentou retomar territórios na Ásia Menor, onde viviam muitos gregos, mas foi impedida pelas forças turcas de Mustafa Kemal Atatürk. Esmirna, hoje Izmir, foi palco de massacres e de um incêndio que destruiu bairros gregos inteiros. Os gregos chamam isso de catástrofe da Ásia Menor, o fim do legado bizantino milenar na Ásia Menor. O resultado foi a troca de populações em 1923. Mais de 1,5 milhão de gregos deixaram suas casas na Turquia. Ao mesmo tempo, cerca de 500 mil turcos deixaram a Grécia rumo à nova república. Comunidades sumiram, cidades esvaziaram e culturas misturadas por séculos foram separadas à força. A desconfiança persistiu entre eles desde então. Ao ingressarem juntos na OTAN em 1952, foi por necessidade diante da ameaça soviética, não por amizade ou visão comum. Os gregos viam os turcos como antigos opressores, enquanto os turcos viam os gregos como traidores que se aliaram ao Ocidente contra eles. Como eles entraram na OTAN, após a Segunda Guerra Mundial, a Europa virou um tabuleiro de xadrez das grandes potências. A União Soviética expandia-se, o comunismo avançava nos Balcãs e o Ocidente buscava frear Moscou. Nesse clima, dois países apareceram no mapa, situados na fronteira entre dois mundos, Grécia e Turquia. Ambos tinham posição estratégica, controlavam a entrada do Mediterrâneo e estavam enfraquecidos após décadas de conflitos internos. A Grécia passou por uma sangrenta guerra civil, na qual forças comunistas e monarquistas lutaram entre si. A Turquia manteve neutralidade formal na Segunda Guerra Mundial, mas estava esgotada econômica e politicamente. Em 1947, surgiu a doutrina Truman, plano dos Estados Unidos da América para conter a influência soviética no sul da Europa. Washington enviou centenas de milhões de dólares em ajuda tanto para Atenas quanto para Ankara. Não foi por altruísmo, mas por pura estratégia. Grécia e Turquia eram a entrada do Mediterrâneo e ligavam Europa, Oriente Médio e Cáucaso. Se caíssem nas mãos da União Soviética, o Ocidente perderia toda a ala sul. E assim, antigos rivais se tornaram aliados, pelo menos no papel. Em 1952, eles ingressaram juntos na OTAN como uma dupla unida pela ameaça do leste. Era um casamento forçado, não amor. Os Estados Unidos precisavam de controle sobre o Bósforo, os Dardanelos e o Mar Egeu. Grécia e Turquia sabiam que, sem proteção americana, o vizinho seria ainda mais ameaçador. Porém, a tensão entre eles continuou. Em poucos anos, ficou claro que a aliança tinha fissuras, pois cada país buscava algo diferente da OTAN. A Grécia queria garantias de segurança contra a Turquia queria armas modernas e legitimidade internacional. Quando Ankara invadiu Chipre em 1974,
a aliança ficou em choque. Dois membros ficaram em lados opostos no conflito. A OTAN ficou sem saber como agir, pois não podia proteger um contra o outro. Desde então, nunca ficou claro quem a aliança apoiaria em um conflito entre Grécia e Turquia. Do ponto de vista geopolítico, porém, a presença deles na OTAN ainda fazia sentido. A Grécia dominava o acesso ao Mar Egeu e Adriático, e a Turquia, o Bósforo e a entrada do Mar Negro. Eram duas metades do mesmo portão pelo qual Moscou poderia chegar ao sul. Para os Estados Unidos da América, isso era claro. Manter na aliança era melhor do que arriscar que se unissem aos soviéticos. Mas sob essa camada de pragmatismo, havia uma realidade que o Ocidente não queria admitir. Duas culturas, duas religiões, dois mundos históricos que nunca se encontraram totalmente entraram para a aliança. Samuel Huntington percebeu essa fissura ao alertar que a OTAN vai além de um pacto militar, sendo um projeto civilizacional. E a Grécia e a Turquia são corpos estranhos dentro dele. E é aí que chegamos ao cerne do problema. Há um conflito que não é apenas político, mas civilizacional. A visão de Huntington, o choque de civilizações. Quando Samuel Huntington escreveu O Choque de Civilizações nos anos 90, poucos notaram que ele também mencionava o conflito entre Grécia e Turquia. Huntington separou o mundo pelas fronteiras de civilizações culturais, religiosas e históricas, não pelos estados. Ele disse que conflitos futuros ocorreriam entre blocos de civilização, não entre países. Segundo seu mapa, a Grécia faz parte da civilização ortodoxa com Rússia, Sérvia e Bulgária. Por outro lado, a Turquia integra a civilização islâmica que vai do norte da África à Ásia Central. A tensão surge exatamente onde essas duas civilizações se encontram. Huntington comparou fraturas entre civilizações a linhas tectônicas. Parecem estáveis, mas de repente tremem. Grécia e Turquia são um clássico exemplo, situados na fronteira de dois mundos distintos. Eles possuem religiões, histórias e valores diferentes. Após séculos sob domínio otomano, a Grécia se voltou ao Ocidente, à União Europeia, ao secularismo e ao ideal democrático, visto como continuação de sua tradição antiga. A Turquia, embora sob a liderança de Atatürk tenha tentado se modernizar e se aproximar do Ocidente, nunca passou por uma transformação completa. Islamismo, nacionalismo e Estado forte formaram sua identidade. É justamente entre esses dois mundos que está a fronteira que nem a OTAN conseguiu apagar. Huntington diria que Grécia e Turquia são civilizacionalmente incompatíveis. O que as uniu foi a geopolítica, não a cultura. O medo os une, não a confiança. Por isso, segundo ele, é natural que desconfiem mesmo aliados. Sob esse ponto de vista, a tensão entre Grécia e Turquia não é uma anomalia, mas sim uma consequência de uma divisão mais profunda do mundo. Huntington alertou que o Ocidente se dividirá internamente ao tentar unir países culturalmente diferentes em uma só estrutura. E se olharmos para o mapa atual da OTAN, as palavras dele soam assustadoramente precisas. Ao norte e oeste da aliança estão países como Alemanha, França, Holanda e Canadá. Democracias estáveis e seculares unidas por tradição cultural e valores ocidentais. No extremo sudeste, porém, está o seu ponto mais frágil, Grécia e Turquia. Dois países com a mesma membresia, mas de mundos diferentes. Hoje, a OTAN permanece unida mais por hábito do que por visão comum. O exemplo da Grécia e Turquia mostra que Huntington não estava errado. Ainda não terminamos. Se gostou do vídeo, elogie para ajudar a alcançar mais pessoas. Se quiser apoiar meu trabalho, contribua com um pequeno valor. Obrigado, vamos em frente. Frentes, energia, ilhas, drones. Se a competição atual entre Grécia e Turquia tem um campo de batalha, não é a terra firme, mas sim o mar. O Mar Egeu possui milhares de quilômetros de costa, centenas de ilhas e diversas linhas no mapa, desenhadas de formas distintas por cada lado. À primeira vista, a região parece tranquila, mas é um dos lugares mais explosivos da Europa, devido a dois problemas principais: o espaço aéreo e as zonas econômicas exclusivas. A Grécia afirma que suas fronteiras se estendem por 12 milhas náuticas a partir da costa, o que lhe dá direito à maior parte do Mar Egeu. A Turquia reconhece só 6 milhas e avisa que, se Atenas ampliar as reivindicações, será motivo de guerra. Essa posição consta oficialmente na doutrina do parlamento turco desde 1995. Além disso, há centenas de pequenas ilhas e rochedos ao longo da costa turca, alguns a poucos quilômetros da Anatólia.
A Grécia as considera suas. A Turquia afirma que são disputadas. Isso significa que diariamente caças dos dois países sobrevoam o mar Egeu e frequentemente há aproximações perigosas. Gregos relatam violação aérea. Turcos alegam manobras defensivas. A situação se agravou após a descoberta de jazidas de gás natural no leste do Mediterrâneo. As estimativas apontam para dezenas de trilhões de metros cúbicos, potencialmente uma nova fonte de energia para a Europa. As fronteiras de exploração são incertas. A Turquia diz que as zonas gregas e cipriotas não são legítimas. Ela manda navios de pesquisa escoltados por militares da região. A Grécia reage com exercícios com França e Egito. Chipre continua sendo uma ferida aberta. A ilha está dividida desde 1974, quando a Turquia ocupou sua parte norte. No norte, as tropas turcas ainda estão presentes e Ankara afirma que não se pode falar de paz sem o reconhecimento da República Turca do Norte de Chipre. Para gregos, é ocupação. Para turcos, proteção de sua minoria. Para a OTAN, um silêncio desconfortável que ninguém quer abordar. E, em meio a tudo, chegam os exercícios militares anuais. Exercícios militares cada vez mais parecidos com preparação para conflito real. A Grécia treina a defesa das ilhas e a Turquia ensaia ocupá-las. Ambos dizem agir em defesa, mas na verdade se preparam para o mesmo. Quem sai ganhando nesse jogo? A Turquia possui um exército maior, indústria bélica própria e grande capacidade produtiva. A Grécia tem tecnologias ocidentais modernas, uma geografia vantajosa e aliados poderosos. Em um confronto armado, o decisivo seria a rapidez de reação e o controle do mar, não o tamanho do exército. E essa vantagem hoje pertence apenas a um lado, aquele que consegue manter o mar Egeu sob controle. Grécia versus Turquia. O equilíbrio militar está ameaçado, os números deixam isso claro. A Turquia tem um exército enorme, com mais de 450 mil soldados ativos e outros 380 mil na reserva. A Grécia possui cerca de 120 mil soldados ativos e um sistema de serviço militar obrigatório que permite mobilizar rapidamente mais 200 mil reservistas. A diferença nos números é clara, mas a guerra não se ganha só com quantidade a tempos. A Turquia tem vantagem em escala e autossuficiência industrial. É um dos poucos países da OTAN que fabrica tanques, blindados, artilharia, drones e, em breve, caças próprios. TFX-KAN, o primeiro caça stealth de quinta geração turco. De geração, deve entrar em serviço na segunda metade desta década. Estaleiros turcos fabricam fragatas classe Istambul, submarinos tipo Hassi e embarcações de assalto anfíbio, como o Türkiye Cumhuriyeti Gemisi Anadolu, híbrido de porta-aviões e navio anfíbio, criado para projeção de força no mar Egeu e Mediterrâneo. A Grécia priorizou qualidade e interoperabilidade ocidental. Comprou caças franceses Rafale, está modernizando seus F-16 americanos para a versão Viper e planeja adquirir também o F-35 Lightning II. Com isso, suas forças aéreas ficarão tecnologicamente acima da maioria dos vizinhos. A frota grega é composta por fragatas modernizadas e novas corvetas, além de 4 submarinos alemães do tipo 214, com tecnologia independente de ar. Isso lhes permite mover-se silenciosamente nas águas estreitas do mar Egeu. A estratégia também difere. A Turquia se prepara para expandir e projetar poder. Precisa ser capaz de agir rapidamente no mar e no ar, garantir transportes e conquistar o controle sobre ilhas-chave. A Grécia, por outro lado, treina um modelo defensivo. Utiliza as ilhas como fortalezas naturais, combinadas com sistemas de defesa antiaérea, rede de radares e minas navais. Ou seja, a Turquia teria que atacar e a Grécia apenas resistir. Nessa equação, a geografia também desempenha um papel importante. Ilhas gregas como Lesbos, Quios, Samos ou Rhodes ficam a apenas alguns quilômetros da costa turca. O comando turco considera essas ilhas uma extensão artificial da zona grega. Para os gregos, elas são essenciais para defender o mar Egeu, contando com guarnições, radares e sistemas de defesa. Ankara diz que Atenas viola tratados internacionais de desmilitarização. Atenas, por sua vez, diz que a própria Turquia anulou esses acordos com seus exercícios de desembarque. Analistas militares dizem que o conflito entre a Grécia e a Turquia seria assimétrico. Ankara tem mais pessoas, armas e indústria, mas a Grécia lutaria em terreno conhecido, com apoio de aliados e comando mais eficiente.
O exército turco é maior, mas está disperso, pois precisa proteger as fronteiras com Síria, Iraque, Irã e Armênia. A defesa grega está concentrada em um único lugar, o Mar Egeu. Conclusão: a OTAN entre duas pedras. Quando dois aliados se preparam para a guerra, a aliança deles cai em uma armadilha. É o que ocorre hoje com a OTAN. A Turquia, segundo o maior exército da aliança, controla a entrada do Mar Negro e serve de ponte entre Europa e Oriente Médio. Do outro lado, a Grécia, membro da União Europeia, parceira estratégica do Ocidente e chave para a defesa do Sudeste da Europa. Se houvesse conflito entre eles, a OTAN teria um dilema: qual membro defender e contra quem? A aliança, afinal, não possui um mecanismo que permita intervir caso dois países membros entrem em conflito aberto. O artigo 5, que trata da defesa coletiva, só pode ser ativado em caso de ataque externo. Assim, a OTAN teria que observar dois de seus membros se atacando, sem poder intervir formalmente. Essa ameaça já é discutida há anos nos bastidores. Relatos vazados indicam que estão sendo preparados cenários para a reação da aliança caso a Turquia desembarque em ilhas gregas. Uma versão sugere intervenção imediata dos Estados Unidos da América como mediador, outra propõe conselho extraordinário da OTAN. Em ambos os casos, entende-se que o conflito deve ser resolvido politicamente, não militarmente. Nessa situação, a OTAN se encontra entre duas pedras. Se apoiasse a Grécia, perderia a Turquia e, com ela, o acesso ao Mar Negro. Se apoiasse a Turquia, quebraria a unidade dentro da União Europeia e causaria um escândalo político. Por isso, a aliança hoje opta pelo silêncio. Em vez de resolver a tensão, tenta abafá-la e espera que o tempo resolva tudo. Se você gostou do vídeo, ficarei grato por um like e não se esqueça de se inscrever para não perder os próximos vídeos nos quais estou trabalhando. Você pode apoiar meu trabalho agradecendo. Para alcançar mais pessoas, clique em recomendar. Muito obrigado.